Olá pessoal, aqui o professor Álvaro. Então hoje nós vamos dar continuidade com as nossas aulas. Hoje falaremos sobre reações, mecanismos dessas reações que estão envolvidas no estudo de aldeídos e cetonas, tá? Vamos a pegar as mais importantes, né, referente a aldeídos e cetonas. Agora já sabemos as propriedades físicas, as propriedades químicas, sabemos a nomenclatura conforme as atividades e os exemplos que colocamos nas aulas passadas. Caso não souber ainda, volta na aula anterior, vê como que a gente resolve essa nomenclatura IUPAC, tá? É muito importante para entender melhor essa parte. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, nessa parte 2, quando estamos falando, a gente vai ver sobre reações, as principais reações envolvidas tanto na obtenção, no caso de aldeídos e cetonas, e como você utiliza outro tipo de reações para gerar outros produtos, que geralmente são reações muito utilizadas na indústria, na fabricação de polímeros, de plásticos, enfim, etc. Vamos lá, então. Lembrando, né, que quando a gente fala de cetonas e reações, nós estamos ainda na química do carbono, né? Então é importante entender isso, principalmente agora que vamos a falar sobre esses métodos de obtenção de aldeídos e cetonas. Lembra que tínhamos falado, importante entender que quando era um carbono primário, um carbono secundário, terciário e quaternário, né? No caso agora, para a gente melhorar o entendimento, a gente precisa entender o quê? Sobre já não de carbono primário, sino de álcool primário, álcool secundário, e o que dá, porque esses dois tipos de álcoois, eles vão gerar aldeídos e cetonas. Por isso é muito importante lembrar disso. Tá bom, pessoal? Isso vocês viram na Química Orgânica 1, tem qualquer coisa, a gente revê. Vamos lá. Estou mostrando aqui para vocês as reações que nós estaremos observando hoje, né? Geralmente elas são muito importantes, aquilo que estamos falando, né? Saber o que é um álcool primário, um álcool secundário, um álcool terciário, e vamos fazer reações de oxidação. Geralmente grande parte é oxidação e hidratação, que são, no caso, reações que podem simplesmente dividir as moléculas, adicionar um novo composto e formar um novo grupo cetônico, aldeídico, enfim. Utilizando o quê? Diferentes tipos de oxidação. No caso, vamos ver dois tipos específicos, que temos a oxidação forte e a branda, né? O que nos dá isso? Isso depende muito do... Isso nós vemos no laboratório constantemente, né? Você vai utilizando diferentes produtos que podem ou não aumentar o grau de oxidação de uma substância. Assim mesmo, aquelas clássicas, como estamos mostrando aqui, a número 9, a acilação de Fiedel-Crafts, e a 10ª, que é a adesão de Grignard, o reativo Grignard, que, cara, é o máximo, vocês vão ver. Bem, só lembrando que quando a gente está falando dessas reações, a gente vai trabalhar muito com adição nucleofílica, tá? Então a gente vai trabalhar com substâncias que elas tenham, no caso, uma ligação ou uma afinidade pelo núcleo. Tá? Então, se você observa, né, vai ter muita, no caso, o que a gente chama de deslocalização de elétrons pi, que se for uma dupla ligação, né, ela pode, no caso, se deslocar um par de elétrons e deixa, no caso, o carbocátion, né, que no caso seria o nucleófilo. Tá? Então, observa como que a gente vai trabalhar com isso, uma coisa muito importante, no caso, se você pode observar aqui. Tá? Então você observa, né? Aqui está tudo ok. E aí vai ter o que? Uma saída. Uns elétrons, né? Vai tornar, no caso, esse negativo. E o carbono, no caso aqui, vai ficar positivo. Aqui vai dar isso. Então, nessa região que está positivo, aí é onde vai entrar o nucleófilo. E no caso, aquele que fica negativo, o eletrófilo.
tá? Pode ser um hidrogênio, aqui no caso do nucleófilo pode entrar, no caso, outro carbono, enfim, depende, né, como você seja feito tal reação. A primeira que nós vamos ver é a oxidação do álcool primário, né? Lembrando que é um álcool primário. É onde se encontra ligado, no caso, o grupo do álcool, né? O OH. Onde que ele está ligado? Aqui tem um carbono com 2 hidrogênios, no caso, então, né? É um álcool primário. Então, e ele vai ser submetido a uma reação, no caso, utilizando diclorometano, que esse aqui embaixo, né, são os solventes que nós vamos a utilizar. Ou também, no caso, podemos utilizar, no caso também podemos com o clorocromato de piridínio, tá? Que é essa substância aqui em cima, clorocromato de piridínio, tá bom? E o diclorometano, tá? Isso vai nos formar o quê? Um aldeído. Isso vai nos formar um aldeído. Na verdade, isso vai formar um aldeído mais água aqui presente que está faltando. Se a gente for ver o exemplo, no caso, nós temos aqui, nessa parte, esse álcool também primário, mas qual que será o nome? Vamos lá praticar? Aqui nós temos, no caso, um ciclopentil, né? Uma cadeia, no caso, de um carbono. Observa uma cadeia de um carbono, tá? E como é um álcool, no caso, um metanol, né? No caso, é um álcool metílico, só que no carbono 1 tem no caso, um ciclopentano, que quando ele se transforma em radical, é o ciclopentil. Então, aqui seria um ciclopentil, certo? Tá difícil escrever aqui. Ciclopentil metano. O ciclopentil metano, beleza? Aí submetemos, no caso, essa reação na presença do clorocromato de piridínio e com diclorometano. Isso vai fazer com que esse núcleo, né? Lembra que tínhamos falado esse carbocátion aqui, ele vai se transformar, vai ficar positivo, vai perder, no caso, um hidrogênio. Esse hidrogênio vai ser com oxigênio aqui, esse outro, um desses hidrogênios vai perder também, e vai ficar como? Com um aldeído presente. Tá, pessoal? E qual que vai ser o nome desse outro? Esse aqui vai ser, no caso, um ciclopentil. No caso, como esse daqui do lado, o álcool primário era um ciclopentil metanol. Como aqui virou um aldeído, ele vai ficar como um ciclopentil metanal. Tá, pessoal? Muito simples. Essa outra oxidação que estamos mostrando aqui temos um álcool bencílico, no caso. Né? Estamos observando esse álcool bencílico, que ele também, mesma coisa, ele vai ser utilizado. Esse aqui a gente pode falar também, né? É um fenilmetanol, já que é um carbono, né? E aqui, por causa esse PCC, pessoal, é a abreviação do clorocromato de piridínio, tá, pessoal? Só que tá em inglês, né, obviamente. CCP devia ser o contrário, né? E o diclorometano, desculpa. Isso vai fazer o quê? Que esse aldeído, esse hidrogênio aqui vai embora. No caso, aqui tem 2 hidrogênios. Um desses hidrogênios também vai embora. E aí vai ficar o carbono como carregado positivamente, já que é um ataque nucleofílico, né, que tínhamos falado. E o excesso de oxigênios que esses compostos vão nos dar aqui
vão fazer com que se forme água, e aqui vai se formar, lembra como tinha ficado aqui, né? Aí esse tinha que ficar o positivo. Aí, no caso, esses elétrons do oxigênio, eles vão passar a formar a dupla ligação, tá? E aí nós forma o quê? O grupo carbonil, tá certo? E aí forma o benzaldeído, né, um nome comum, ou também podemos chamar um fenil, um fenil metanal, né? Também. Um fenil metanal. Aqui era, nesse outro aqui era um fenil metanol. Tá, pessoal? Lembrando, o anterior era ciclopentil, né? Beleza? Vamos lá no próximo. Aqui já é um álcool secundário. Um álcool secundário ele se caracteriza porque somente tem o grupo, no caso H, e somente tem um hidrogênio livre, por isso chama álcool secundário, tá? Porque somente tem um hidrogênio livre. Nesse caso, também nós vamos utilizar os mesmos reagentes que estão aqui, que era o clorocromato de piridínio e na presença de diclorometano. Isso vai fazer com que, primeiro, esse hidrogênio ele vai embora. No caso, esse outro hidrogênio vai embora também. Aqui lembra que eu falei para vocês que vai ficar positivo. E esses elétrons que estão aqui, eles vão passar a integrar o que? A dupla ligação. Por isso que vai ficar dessa maneira. Então vai formar o que, galera? Vai formar uma cetona. Uma cetona aqui, viu? Então a gente pode já definir álcoois primários, oxidação de álcool primário forma o quê? Um aldeído. E oxidação, no caso de álcools secundários, vai formar o quê? Uma cetona, tá? Então, para isso, vocês vão fazer esse exemplinho aqui, tá? Para ver o que vocês vão achar. Mas aqui já vou falando, vai ser uma acetona, mas qual que é? Eu até vou falar, não sei se eu devo. Se eu devo, o que vai sair, né, no caso. Aí, para vocês, no caso, imaginam, vai sair essa cetona no caso, tá? Vocês vão falar qual que é, tá? Treina aí. Vamos lá para a próxima. Aqui nós temos que uma oxidação enérgica de alcenos, porque a gente vai obter, no caso, cetonas, como você pode ver na reação, através de alcenos, tá? Lembrando, alcenos, alquenos, são aqueles carbonos que têm dupla ligação, tá? Observamos no exemplo aqui, né, que está mostrando aqui, aqui temos um propeno, né? Um propeno, porque tem 3 carbonos. Assim, não estou falando IUPAC ainda, tá? Mas aí tem um propeno, assim falando de maneira rápida, com a dupla ligação aqui. Isso vai ser colocado em uma oxidação na presença ácida e com que utilizando permanganato de potássio, que é um ácido forte, né, no caso, um sal, né, no caso, desculpa, forte, e na presença de água e ácido presente, né? Então isso vai fazer o quê? Isso vai provocar o quê? Basicamente que no caso, permanganato que estamos mostrando aqui, o permanganato, ele se ligue momentaneamente, faz uma ligação com quem? Vai fazer uma ligação com esses carbonos aqui, que tem a dupla ligação. Então aqui estão observando, com esse carbono que tem a dupla ligação. Ao fazer isso, vai fazer o que? Vai separar, vai quebrar, na verdade, essa estrutura e vai formar num primeiro momento aqui uma cetona, já que um desses oxigênios vai ser com isso e o outro oxigênio vai para cá, tá?
Então aí vai formar uma acetona, como estamos observando aqui, mas o que? Mais um aldeído. Então vai formar, no caso, uma propanona, que é esse daqui, e aqui no outro vai formar um metanal. E como se continuar a oxidação, isso vai levar tudo aqui a CO2 e água, tá? Isso vai levar a CO2 e água, que isso aí é muito importante também, né? Então, se observa, nós vamos obter, por uma oxidação enérgica de alcenos, o que? Uma cetona e um aldeído. Beleza, galera? Vamos na próxima. Temos outro processo aqui em chama de ozonólise de alceno, no caso. Esse ozonólise de alceno, ela vai, no caso, nos permitir também formação de cetonas e aldeídos, como a anterior que nós tínhamos visto, né? De alcenos, como a que tínhamos visto anteriormente. E, no caso, aí partimos novamente por esse composto que estou marcando aqui, que no caso, rapidamente, ela vai ser uma 2-metil propeno, né? Prop2-eno, propeno, é isso mesmo, um alceno. Mas quem? Mais O3, né? No caso que é ozônio. E isso em meio aquoso, né, que a gente vai trabalhar. Nesse primeiro contato, ele vai formar um composto chamado ozonídeo. Esse ozonídeo, ele faz o que? Ele quebra a dupla ligação, observa aqui, quebra a dupla ligação, e no caso vai integrar esses dois oxigênios, na verdade esses três oxigênios vai entrar ali formando uma ligação, né, do octeto aqui desse carbono e do outro, observa como ele vai se ligar. Só que isso aí, esse ozonídeo é uma estrutura intermediária. Como ele está em meio, no caso aquoso, está no meio aquoso e em meio com 5, né, que é outro oxidante, isso vai produzir cetonas e aldeídos, né? Então esta reação ela destrui completamente, né, como as anteriores que tínhamos visto, a dupla ligação, né, em moléculas menores. Esse ozônio, como tínhamos falado, é um oxidante bastante forte, tá? E vai formar esse ozonídeo. Então está formando aqui uma cetona e aqui um aldeído, tá? Certeza, pessoal? É muito simples. Aqui temos outra função, né? No caso, outra reação que chama hidratação de dienos. Lembrando, dienos que tem duas duplas ligações, tá? E aqui temos, no caso, esse composto que é o but 1,2 dieno, porque a posição onde eles se encontram, no caso, as duplas ligações, e di porque são dois, né, no caso. Isso em presença em meio ácido, no caso, vai fazer com que tenha a ruptura de uma dupla ligação. Tá? Uma ruptura dessa dupla ligação, fazendo com que fique, no caso, esse ataque do nucleofílio ao carvocátion, né? Faz se formar o carvocátion, e aí vai ter uma molécula de água, né? Tínhamos falado, uma molécula de água presente, que ela vai atacar, no caso, ao nucleófilo. No caso, esse aqui é o nucleófilo que vai atacar ao carvocátion, tá, pessoal? Ao atacar o carvocátion, vai acontecer o quê? Vai ter uma ligação. Então a gente está com um composto assim meio estranhíssimo, né, no momento. Mas aí vai acontecer o seguinte passo, que é uma desprotonação, no caso, tá? Essa desprotonação é a liberação, no caso desse hidrogênio também. E isso vai nos levar, no caso, a quê? A formação de um álcool, no caso, um enol, na verdade. Por que a gente chama enol? Porque é ligação de en e ol. Então tem dupla ligação e tem um radical ol, que é de álcool, tá?
Observa aqui a dupla ligação e o álcool. Só que o que acontece? Essas reações, elas levam a um último processo que a gente chama tautomerização cetoenólica, tá? Então o que vai acontecer? Esse composto, ele pode se transformar, no caso, em quê? Nesse outro, porque esse hidrogênio, ele vai passar a formar, vai quebrar essa reação, essa dupla ligação, e ele vai passar a formar parte, no caso, do carbono adjacente. E esse carbono, esses elétrons que ficou da saída do hidrogênio aqui do OH, eles vão formar a dupla ligação e vai nos formar esse composto que é a butandoizona. Obviamente que vai ter, no caso, como explica para vocês? Essa aí é a adição desse grupo hidrogênio. Tá, pessoal? Então, ele pode ser tanto um but2en 2O ou a buta2ona. Isso chama tautomerização cetoenólica, porque ela pode se transformar rapidamente. A certeza é de formar, no caso, essa butan2ona, ou seja, uma cetona, mas pode acontecer que ela volte para ser um álcool com dupla ligação. Temos a hidratação de alcinos. Então já falamos de oxidação, agora nós vamos ver com essa reação de hidratação de alcinos, que é hidratar. Então é molécula de água. Tanto que aqui já está presente, HOH. Professor, por que não colocou H2O? E que dessa maneira aqui, a gente vai entender melhor o que vai acontecer com essa molécula de água, que ela faz parte importantíssima durante essa reação. Aqui só mostrando a reação geral, né? Temos um alcino, lembrando que alcinos tem tripla ligação, no caso, como está mostrando aqui. Beleza. E na presença de quem vai ser, no caso, de fortes agentes oxidantes, no caso o ácido sulfúrico, H2SO4, e o HgSO4, que é o sulfato de mercúrio, tá? Um sal. Um pouco para aliviar, né? Para frear um pouco essa acidez, porque senão ela pode oxidar demais, né? No caso, e trazer problema. Na verdade, aqui ela vai doar oxigênios, né? Nem tanto oxidar, ela vai mais doar oxigênios, e vocês vão ver por quê. Então, aí, o que vai acontecer? Esse grupo OH, ele vai entrar, no caso, primeiro vai se quebrar uma ligação π, né? Lembrando que essa tripla ligação tem duas ligações π e uma ligação alfa no meio. Então, uma ligação π vai ser quebrada, aí vai ficar somente como um alceno, e vai ter, no caso, uma ligação em alguns dos carbonos, pode ser em qualquer um, de um grupo OH, que é esse daqui que a gente está falando. Aí pode acontecer uma tautomerização, que vai levar à transformação desse álcool em quê? Numa cetona, que é o passo final. Transforma esse álcool numa cetona. Então a gente inicia a partir de quando? A partir de um alcino, que vai se formar em um álcool, um enol, né, na verdade, e daí por tautomerização leva a uma cetona. Tá? O exemplo aqui estamos mostrando o 2-butino, né, no caso, 2-butino, ou but2ino também chamado, mas na presença de água e dos mesmos reagentes que trabalham nessa reação, aí vai acontecer a quebra de uma ligação π, e com isso vai ser a entrada de uma molécula de OH para o carbono, o carbocátion, né? E ao tautomerizar, vai sair um hidrogênio. No caso, um hidrogênio vai sair e vai se formar a dupla ligação do carbonila, que nos mostra a formação de uma cetona, no caso, né? Que vai ser, no caso, a 2-butanona ou butan2ona, no caso, que é essa reação aqui. Tá, pessoal? Tá fácil? Tô achando que tá fácil. Vamos lá na próxima. Aqui temos também outro exemplo com maior detalhe para você observar como que acontece, tá? Lembra que tinha falado que
aqui, né? Tem no caso, estão observando a tripla ligação. Uma ligação deles é, no caso, é uma nuvem pi, né? Uma ligação pi. Ela vai sofrer, no caso, um ataque e vai formar o carbocation, que estamos observando aqui. Esse carbocation, né, que está o Z+, ele vai sofrer um ataque de quem? Do nucleófilo, que é a água. Observa aqui o nucleófilo, a água. Tá? Observa bem. Teve até adição de um hidrogênio no carbono aqui do lado do carbocation para completar a regra do octeto. Não esquece disso. Uma vez que se adiciona essa molécula de água aqui, que está de azul, vai ter o quê? Lembra na anterior que a gente viu hidratação, no caso de alcenos, né? Vai acontecer a mesma coisa. Essa formação momentânea, essa estrutura que depois ela vai virar, no caso, um álcool. Esse álcool, que seria, no caso, o propenol, né, no caso, ele vai se transformar em uma propanona. Ou seja, onde está o H, ela vai se transformar em no caso, em uma função carbonila. Entendeu? 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 Beleza, então vamos lá na próxima. Aqui temos oxidação também de alcinos pelo permanganato de potássio, né? Mesmo esquema que a gente tinha visto antes, só que aqui você percebe no anterior dos alcenos tinha o que de fácil, que se formava uma cetona e um aldeído. Aqui a coisa muda. Aqui não vai formar mais uma cetona e um aldeído, ela vai formar uma cetona, no caso, com dois grupos funcionais cetônicos, que é bem diferente. Aí vai quebrar, no caso, uma ligação pi, né? No caso, por causa desse meio ácido que tem aqui. Aí vai entrar o permanganato, no caso, o permanganato vai entrar, né? Vai criar essa ligação e vai romper no caso, duas ligações mais. Ao romper essas duas ligações, vai aderir, vai se juntar que os oxigênios e vão se estabilizar com seus elétrons, no caso, formando esse composto aqui. Formando esse composto. Que no caso, aqui uma coisa diferente, né, pessoal? Porque você observa, tem uma cetona, mas também tem um aldeído aqui presente. Tá? Então isso dá uma variança. E são juntas num composto só. Aquele anterior que nós tínhamos visto da oxidação por alcenos era separado, ela separava as moléculas. Aqui não, aqui é uma molécula só que está com duas, no caso, duas funções nela. Um grupo acetona, cetônico, e um carbonilo, de aldeído, né? E aí, galera, quem será que manda? Lembra que não tínhamos falado nas aulas, né? Quem que manda, né? Aqui já vou avisando que os aldeídos mandam nas cetonas. Então, o grupo funcional e onde vai iniciar, no caso, a conta da cadeia principal vai ser pelo aldeído que está nesse lado, o seu lado direito. Então, 1, 2, 3. E como se nomeia esse grupo cetônico? É oxo. Então, no carbono 2, 2-oxo, prop, não tem dupla ligação, propanal. 2-oxopropanal, tá? Ela tem uma função mixta, né? Porque tem dois grupos funcionais diferentes. E, no caso, de óxido de manganês. Tá? Isso aí. Muito simples, pessoal. Vamos lá. Esse outro tipo, no caso de reação, também muito conhecido, é a acilação de Friedel-Crafts. Nesse aqui vai ter uma reação de haletos de ácido com benceno, né, que é um anel aromático, em presença de quem? No caso do cloreto férrico ou do cloreto de alumínio. Aqui no caso estamos observando o cloreto de alumínio. E se vai obter cetonas aromáticas, né, na verdade, já que estão adicionadas com o grupo
aromático. Observa então o que vai acontecer. Aqui, esse aqui não dá para explicar aqui, é passo por passo, porque são três etapas para acontecer isso, tá? Vamos lá. A primeira etapa, número 1, que está mostrando aqui, que vai acontecer. Aqui podemos observar o anel aromático, tá? No caso, totalmente nas duplas ligações, em ressonância, né, como se fala, né? Aí que vai acontecer? Vai ter uma ligação, ela vai ser desestabilizada, e ao ser desestabilizada, já não vai ser mais um anel aromático, vai ser um anel não aromático com a formação de quê? De um carbocátion, tá? E a lição de um par de elétrons em um dos carbonos, onde tem mais é o carbocátion, né? E o outro é o grupo, no caso, os eletrófilos que estão presentes. Esse segundo passo já envolve o quê? O cloreto de acila, que seria esse daqui, o cloreto, está falando, né? Cloro, e de acila, o radical acila. Mas quem? Lembra que esse aqui era o cloreto de alumínio, que é um alumínio com 3 cloros. Então vai ter uma atração, no caso, desse cloro, do cloreto de acila, por quem? Por esse alumínio, tá? Vou até diminuir para vocês enxergarem melhor aqui, como está assinalando. Esse cloro vai se juntar no alumínio, tá? Ou seja, todo composto, né, praticamente, que estão observando, se junta ao alumínio. Aí forma, né, um cloro positivo, na verdade, se torna um cloro positivo que se torna instável. E o que vai acontecer agora? Esse cloro vai sair. Ao sair esse cloro com o cloreto de alumínio, somente vai formar o quê? Vai ficar o eletrófilo, né, que tem o carbocátion. E esse carbocátion, lembra do anel não aromático, que é o passo 3? Ele vai se ligar ali. Ao se ligar ali, no caso, o que vai acontecer? Vai nos formar uma cetona, tá? Aí todos os outros vão se estabilizar, né? No caso, e vai ter novamente um anel aromático com uma cetona. E temos outros subprodutos, né? Que é o ácido clorídrico e o cloreto de alumínio. Esse seria a acilação de Friedel-Crepes. E temos uma das últimas, no caso, uma das assim, mais comuns, né? Que é o reagente Grignard, que é uma das, no caso, uma das melhores reações que temos no meio da química orgânica laboratorial, já que com ela nos permite juntar, no caso, compostos. Você pode observar que nas anteriores reações, geralmente tirando a acilação Friedel-Crepes, as outras eram quebrava moléculas. Adição, você adiciona, vai ter adicionar, no caso, mais compostos de hidrocarbonetos, dependendo, né? A reação geral tem esse, no caso, esse reativo, né? Tem o reativo Grignard com o radical, né? Que pode ser um metano, propano, butano, etano, enfim. Na presença de um grupo cetônico, isso vai formar o quê? Que essa dupla ligação aqui do grupo carbonila vai se desestabilizar para que o reagente Grignard entre aqui. E ao entrar aí, somente vai entrar o grupo, no caso do Grignard, e o outro vai se juntar, no caso, a esse carbono. Deu para entender, né? E aí isso vai nos formar depois um álcool. Então aqui a gente vai ter formação de álcool a partir de cetonas, tá? Lá na frente nós tínhamos feito que formação, no caso de formação de cetonas a partir de que? De álcools. Aqui é o processo contrário. Vamos partir de um grupo cetônico para formar um álcool, né? Aqui podemos ver esse primeiro exemplo, que é a propanona, tá? Ou também chamada acetona, mas o reagente Grignard.
iodeto de magnésio metano, né? Iodeto de magnésio metano. Na presença de água também presente. Tem água no meio, tá? Isso vai nos formar o que? Esse composto. Porque lembra que tinham falado, um primeiro momento, o que vai acontecer? Essa O vai se juntar o que? O iodeto de magnésio aqui, tá? Mas com a ajuda da água, no caso, vai levar embora a esse iodeto magnésio e vai se juntar com um hidrogênio. E aí nos forma o 2-metil-2-propanol. Tá, pessoal? E com um subproduto que é o iodeto básico de magnésio. A gente pode ver de outra maneira, né, nessa outra forma de explicação, né? No caso aqui também aí partimos de uma cetona, mas o reagente Grignard, que tem um carbono, um metano, um metil, né, presente. Esse X, pessoal, é qualquer grupo halogênio, né? Cloro, bromo, iodo, flúor, o que você quiser, qualquer deles. Todos são muito bons. Aí o que vai acontecer? Vai ter uma quebra uma das duplas da dupla ligação, uma ligação vai ser quebrada e aí vai entrar quem? Essa parte aqui, que o MgX, que ele é, no caso, positivo. Ele vai se ligar a quem? Ao oxigênio, que é negativo. Ah, mas professor, o carbono, esse CH3 que sobrou aqui, ele devia ser positivo também. Não, mas ele não é. Por causa do reagente Grignard, ele se transforma em quem? Negativo. É por isso que para ele é mais fácil entrar aonde? A conformar o carbocátion aqui, né? Por isso você vê que ele cresceu, aumentou. E depois, por causa da molécula de água, né? Ela vai ser transformada em um álcool. Mas, no caso, esse haleto de hidróxido de magnésio, né, no caso. Mas o que interessa é o produto que vai formar. Então, nós sabemos que quando você trabalha com essa adição de reagente Grignard, você vai formar um álcool a partir de uma cetona, tá, pessoal? Certo? Então, formação de álcools a partir de cetonas. Bem, pessoal, eu sei que capaz vão ficar com algumas dúvidas, então a gente vai mandar uma lista de exercícios para vocês sobre essas reações. Muito importante vocês entenderem isso bem, já que elas estarão também cairão nas nossas provinhas, tá, pessoal? Qualquer dúvida, tamo aí. Ah, não esquece, no caso, essa aula estará no meu canal. Não esqueça de dar o like. E se caso você não tenha se inscrito, faz sua inscrição para você receber, no caso, as notificações de novas aulas. Tá bom, pessoal? Abraço.